Bom, pessoal, vocês vão receber algumas questões para responder no caderno de LP. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nas respostas, na maneira como você vai escrever. Primeiramente, nós temos que pensar numa letra legível, né? Numa letra que a professora consiga entender para corrigir, para ler as suas questões. Vamos pensar se as respostas estão claras. Eu estou conseguindo me expressar adequadamente? As minhas respostas estão completas? Porque você não deve escrever de qualquer jeito, só para dizer, eu já fiz a questão, entreguei para Ana Paula, tá tudo ok. Não, não tá tudo ok. Nós temos que pensar que nós temos que dar o melhor, né, de nós ao responder as questões, ao fazer nossas atividades. Vamos prestar também atenção nas margens. Lembrem que a professora sempre frisa, nós temos que escrever até o final da linha. Se a palavra não coube, vamos separar as sílabas e lá na margem da esquerda nós vamos escrever bem juntinho a margem, tá? Cuidando da pontuação, não é porque eu tô escrevendo respostas que eu não tenho que cuidar da pontuação, ok? Vocês então vão responder as questões, vão tirar foto e vão me enviar pelo Canvas, certo? Bom, a primeira questão é que relação havia entre a Sinhá Rita e o João Carneiro, o padrinho do Damião, e como que o Damião se utiliza dessa relação. Olhem uma palavrinha-chave, explique. Você tem que explicar qual era essa relação e como que o Damião se utiliza dessa relação no conto, ok? Tudo muito bem explicadinho. Depois, na questão número 2, vai aparecer um trecho do conto, tem lá no conto, mas eu coloquei aqui para vocês. E aí a pergunta é, aqui ó, nessa passagem, o narrador apresenta a Lucrécia ao leitor. Explique quem era ela e que sentimento provoca em Damião, ou seja, quem era a Lucrécia? Qual é o sentimento que essa personagem provoca no Damião, certo? Então, novamente, uma palavrinha-chave, ó, explique, certo? Na número 3 também tem um trecho do conto e a pergunta, ó, no trecho lido, predomina o tempo cronológico ou psicológico? Justifique a sua resposta. Olha a palavrinha-chave, justificar. Então, você vai dizer, é o tempo cronológico por causa disso, disso e disso, ou não, é o tempo psicológico por causa disso, disso e disso, tá? Eu vou agora aqui fazer um parêntese para dar uma explicadinha para vocês no o que é numa narrativa o tempo cronológico e o tempo psicológico, tá? O tempo cronológico, ele é aquele do relógio, é aquele que a gente vê em calendários, é aquele tempo que a gente consegue estabelecer o que está no passado, o que será o futuro, o que é o presente. Pode ser num conto, numa narrativa, ser percebido através de períodos históricos, por exemplo, no século XVIII aconteceu tal coisa, certo? Então, esse tempo cronológico, ele é muito ligado ao tempo do relógio, digamos assim. Já o tempo psicológico, ele é mais relativo à imaginação. Ele vai servir para resgatar memórias, resgatar lembranças, sugerir quais os sentimentos que vieram, quais as aflições. E uma maneira da gente pensar que fica muito claro a diferença entre um tempo cronológico e um tempo psicológico é que, por exemplo, se eu for ficar 10 minutos numa fila, esses 10 minutos vai demorar muito para passar, provavelmente. Agora, se eu quero dormir um pouquinho mais, eu tô a fim de dormir mais 10 minutos, parece que esse tempo passa muito rápido. Então, o tempo cronológico, ele não
necessita ser o mesmo tempo psicológico, porque o meu tempo psicológico pode ser muito rápido em relação ao tempo cronológico e vice-versa, ok? Então aqui vocês têm que analisar qual é o tempo presente no conto, e mais específico aqui nesse trecho, certo? Bom, e a questão número 4, que é a última, diz assim, ó, o trecho a seguir é crucial para o conto, pois nele encontra-se o clímax da narrativa, a partir de um intenso e fugaz conflito psicológico de Damião. Então aqui nesse trecho vai aparecer um conflito, tá, do psicológico que o Damião apresenta, e aí tá pedindo para, ó, explique por que Damião ficou frio e viveu um cruel instante. Vocês vão ter que ler esse trecho, que esse trecho aqui vai falar sobre isso aqui, ó. Damião ficou frio, cruel instante, uma nuvem passou-lhe pelos olhos. Então, explicar o porquê que o Damião ficou frio e viveu um cruel instante, ok? Gente, por hoje então é só. Espero que vocês todos estejam bem e façam atividades com bastante carinho, ok? Um grande beijo da Prof.